Ó, até perdi o costume. Salve, rapaziada, que é o Guilherme Santos. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Eu até perdi o costume de gravar porque aconteceu muita coisa. Então, eu devo uma breve explicação tanto pro meu eu do futuro quanto pra vocês aí que estão vendo. Motivo número 1. Olha o que aconteceu. Olha que beleza. Meu celular velho que eu usava pra gravar quebrou a tela. E a bateria tava por fim aí de vida útil durando, cara, poucas horas. Calma aí que eu esqueci de fazer uma coisa muito importante pra eu começar a gravar. Esqueci que eu sempre deixo uma tela branca no PC, né? Que aí, ó, pá. Deixa eu só expandir, pronto. Aí a iluminação fica melhorzinha, né? Enfim, meu celular velho quebrou. Deu esse pequeno probleminha porque eu sou burro. Eu na rua, acho que era 8 da manhã, cara, numa terça-feira, meu celular caiu e quebrou. E a câmera dele nunca mais foi a mesma, mano. Não adianta. Aí eu comprei um novo não vou fazer propaganda da loja, mas tá bom, eu comprei um novo aí recondicionado. E tô usando ele pra gravar agora. Olha que da hora. A qualidade provavelmente vai estar meia merda porque eu tô usando de selfie, tá? Eu não tô usando a câmera traseira porque, enfim, preguiça. E é mais útil pra mim porque eu consigo me ver por aqui. Fica meio incômodo, porque na maior parte do vídeo eu vou ficar olhando pra mim, eu vou ficar olhando pra cá e não pra cá. Enfim, eu até tenho uma câmera ali que daria pra gravar, uma câmera melhorzinha, com uma qualidade melhor, mas não vai ficar 60 fps, então faz uma diferença pra quem tá vendo. E outra coisa, eu tô numa correria muito maior, cara. Eu gravei os primeiros vídeos, acho que foi na época das férias ainda. E eu só gravava quando eu tava sozinho em casa. Por causa do último vídeo aí, quem viu, eu tive que parar trocentas vezes porque meus pais não paravam de falar e meu quarto dá eco, né? Não sei se na câmera pega tanto, mas dá um bom eco. Então são várias questões acústicas de uma vez só. E aí, pra piorar, eu comprei um microfone de lapela. Ele tava vindo do Vietnã. Ele iria vir do Vietnã pra França, da França pro Paraguai e do Paraguai pro Brasil. Só que isso tudo para eu pagar menos imposto. Eu não lembro qual que foi o site que eu comprei, mas era um site chinesão lá. Eu tinha comprado uma camisa por lá. Acho que era essa mesmo que eu comprei até. Não, foi do Flamengo, verdade. Mas enfim, eu sei que o site é confiável. Tudo isso pra evitar tarifa, tá ligado? Tipo, se eu comprasse pela Shopee ou pela AliExpress, eu iria pagar 100 conto de imposto. E se eu comprasse por esse site, eu ia pagar tipo 20, 30 reais. Então, dane-se. Só que no Vietnã, ainda pra França, me deram, tipo, cara, quase o dobro do valor da taxa que tava esperada, tá ligado? Então, acabou que eu cancelei e vou ter que comprar pela Shopee mesmo. Não queria financiar governo, mas fazer o quê? Faz parte. Recebi uma sobretaxa, né? Então a qualidade vai ficar meio zoada ainda nos próximos vídeos, tende a melhorar, né? E agora, sem demais explicações, agora pro vídeo. Eu tô igual o Arranha mesmo, velho. Olha, pega um caderninho. A geração Racionais. Ignora que tá cheio de marcação de marca-texto. Eu nunca mais faço isso na minha vida. Porque depois você pega o verso da página e fica uma beleza. Na câmera nem pega tanto. Fica uma beleza, cara. Fica uma maravilha. O que eu quero falar sobre a geração Racionais? Vamos lá. Eu não vou falar mal do Racionais MC. Eu tenho ali meus probleminhas relacionados a esses grupos de rap de antigamente aí, tipo, dá pra se dizer ali até os anos 2000, eu tenho problema com, por exemplo, 509E, tá ligado? Coisa assim. Mas nada contra quem ouve. Só que o problema é, você também é brasileiro, você entende o que eu vou falar. Principalmente pra quem vive em qualquer lugar que não seja Rio de Janeiro e Nordeste aí, ou Espírito Santo ali também. Qualquer pessoa que vive em outros lugares do país sem ser nessas regiões entende. Racionais sempre foi música de malandro, sempre foi música de bandido, sempre foi música de quem estava vivendo a vida errada. E eu já vi algumas entrevistas ou alguns podcasts com o Mano Brown, onde ele falava, eu não lembro se era especialmente ele, mas enfim, eu já vi também vídeos de análise sobre as letras do Racionais, onde se falava que, pô, a ideia, por exemplo, eu não lembro agora se é Som 57 mesmo a música, tá, mas eu acho que é, onde queria se falar sobre um roubo a banco frustrado, tá ligado? E que deu problema, eu não lembro, acho que não é Som 57, é outra, mas enfim. E que deu problema e foram pra cadeia e todo mundo se fudeu e ele queria usar a música como exemplo pra ninguém fazer isso, entendeu? Tipo, calma aí que eu vou pausar pra espirrar. Nossa, que ridículo, ainda tô gripado.
Tipo, as músicas elas foram escritas na intenção de servir como exemplo para as pessoas não fazerem o que cita na música. Não roubarem, não matarem, porque queria mostrar ali o exemplo que em algum momento a casa cai, tá ligado? Tipo, se eu não me engano, todos os membros mesmo, não tenho absoluta certeza, mas eu sei que grande parte das pessoas do Racionais passaram pela cadeia. E passa muito uma história de cadeia mesmo. Beleza. Passa a história de quem viveu essa realidade. Mas o povo que ouve essas músicas não tem cara, como que seria o melhor termo? Acho que um preparo mental para poder ouvir o que ouve. Porque assim, são músicas que, por exemplo, nesse caso, uma história de roubo a banco frustrado, ao mesmo tempo que pode servir como exemplo de não faça isso, pode servir também como inspiração, tá ligado? Pra quem é burro. Porque, vamos concordar, se a pessoa parte pra vida do crime, ela já não vê mais saída, tá ligado? Da vida onde ela tá, pra chegar ao topo da vida, pra ficar rico, num caminho justo. A pessoa não pensa em especializar, não pensa em fazer uma faculdade, mesmo que seja pública, estudar pra fazer um Enem, fazer um Senai da vida, tá ligado? Entrar numa escola técnica, enfim, a pessoa não pensa nisso, então a pessoa vai pro crime. Você já sabe que essa pessoa tem menos preparo mental, porque se a pessoa tivesse um pouquinho mais, preferiria viver, como fala aí em letras, né? Muito como um zero que pouco como um rei. É isso aí, cara. Mas tem como você também chegar a ser um rei sendo basicão, tá ligado? Só você se especializar que você consegue. As oportunidades estão aí fácil. E o povo reclama, apesar de eu ser contra o Estado, mas nesse sistema maldito que a gente vive, o nosso Estado ainda é bonzinho. Ele fornece especialização de graça. Eu não vou falar nesse vídeo muito sobre libertarianismo. Eu não gostaria de inserir esse tema nesse vídeo. Mas enfim, ainda tem instituição privada, né? O Senai, se eu não me engano, hoje em dia ele é privatizado. Ou 100% privado, eu não me lembro. Mas ele já não é mais público 100%, tá ligado? Ele é uma instituição, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele já é privado, ele não é necessariamente do Estado, ele é autônomo. Então, porra, a instituição privada tá te fornecendo uma oportunidade aí, cara. Por que você vai desperdiçar? Enfim, é outra história. Vamos pra parte do vídeo legal agora? Vamos pra parte interessante? Eu fiz análise de algumas letras, né? De algumas músicas nacionais, tá até aqui aberto nas outras guias, que são Vida Louca parte 1 e parte 2. E eu separei aqui, né, alguns tópicos. O principal efeito da geração Racionais é viver uma vida num erro e contar com a salvação ao fim da vida, nos últimos segundos. Né, aos 45 do segundo. Mas vamos lá. No início da música Vida Louca parte 1, no começo da música, né, justamente na parte do drop, vamos lá. Fé em Deus que ele é justo, ei irmão, nunca se esqueça. Na guarda guerreira, levanta a cabeça. Enfim, já começa a música citando Deus, né? Fé em Deus já é a primeira frase da música. Se a gente desce mais, já cita uma vida de crime, apesar de que eu entenda que a música seja feita na boa vontade, pra exemplificar como que essa vida é ruim, tá ligado? Porque fala justamente num trecho aqui de Vida Louca parte 1, que tentam matar, né, o protagonista da história da música, e, enfim, porque o cara tava vivendo na vida errada. Mas quem tá ouvindo a música e tentando interpretar, cara, eu tô escolhendo a guia aqui, me perdi. Quem tá ouvindo a música e tentando interpretar já não tem muita capacidade cognitiva, tá ligado? É isso aí mesmo, essa é a mensagem. De forma mais descarada é isso. Né? As pessoas não são exatamente muito bem preparadas para digerirem informações assim, porque você pode fazer besteira com isso. Mas enfim, eu pus aqui um trecho, calma aí que eu vou parar de novo para espirrar. Eita que hoje o vídeo tá complexo, hein? Eu pus um trecho aqui falando sobre a visão católica. Calma aí que isso eu também posso explicar, tá? Pra você que é católico aí, que eu sei que a maioria das pessoas que... A maioria do Brasil até hoje em dia é católico, né? Então, enfim, provavelmente também é, se não for, beleza. Eu também não sou, mas enfim. Eles têm uma visão que, do meu ver, pelo menos, tá? Eu sei que não todo católico pensa assim, mas eu conheço católicos que pensam dessa forma. Que ir à missa ou o pastor pode salvar. Tem um trecho aqui na própria letra, deixa eu procurar. Calma aí, eu vou ter que pausar o vídeo porque eu não me preparo pra gravar. Ei!
Ah, não acredito que eu fiz isso, cara. Eu separei um vídeo do outro, depois eu vou ter que juntar, vou ter que fazer edição. Porque eu apertei o botão errado ao invés de pausar. É um troglodita, né? Calma aí. Pronto, achei aqui o trecho que defende minha tese sobre essa ideia da visão católica, né? Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão segue quente. Né? Justamente no primeiro verso. Caramba, me perdi totalmente no começo, mas tá bom. Se você parar pra ver ao decorrer da música, ó, vamos lá, vou ter que pausar de novo porque realmente, novamente falando, não me preparo. E eu só venho e gravo porque esse canal, como eu falei no primeiro vídeo, eu acho, ou no segundo, esse canal ele é pra ser um backup meu, então eu não vou preparar, fazer algo bem roteirizado, porque minha intenção não é ganhar fama nem visibilidade. Minha intenção aqui é guardar o que eu penso hoje em dia, pra no futuro olhar e falar, caramba, que legal, 10 anos atrás eu pensava desse jeito. Uau, que legal. Então, enfim, deixa eu pausar aqui de novo porque eu não me preparo, tá? Acabei me ligando que eu não concluí meu pensamento sobre isso da visão católica. Eu não concluí, eu acho, né? Se você fizer cagada, mas ainda assim, sábado, domingo, você estiver na igreja, já era. Morreu o problema que você fez. É isso que eu queria falar com visão católica, tá? Tipo, pra mim, igreja é pra ser algo mais rotineiro, pra fazer parte do seu dia a dia, sabe? Não que você deva estar lá também todo dia, mas, por exemplo, terça-feira eu vou, quinta-feira eu vou, domingão eu vou. Porque senão você acaba perdendo um pouquinho do foco, vive a vida na cagada, não sabe que você tá errado, ou até sabe que você tá errado, mas pensa que tá na igreja e tá te salvando, sendo que não é assim, entendeu? Nem só pelas obras é salvo, enfim, até na Bíblia tem uma discussão sobre isso, né? Mas enfim, realmente não só pelas obras é salvo o homem, mas também não só pela graça, enfim, né? Tem uma discussãozinha sobre isso até hoje aí, vigente. Mas você só estar na igreja não vai te levar ao paraíso, entendeu? O que você faz também influencia diretamente, mas também não é só o que você faz. Também quem você é, ou como você vive, ou como você viveu no passado, se você realmente se arrependeu, ou se você se arrependeu no fim da vida, sabendo que você estava fazendo errado. Vamos lá, eu vou pular uns trechos aqui, porque eu tô com agonia, eu quero falar logo o que eu quero falar. Até pôr na tela branca de novo. Não, se bem que é bom eu ler a letra porque fica mais precisa, né? Cadê? É verdade, era a Vida Louca parte 2, tá, rapaziada? Vamos lá. Vou ao fim da música e depois eu vou voltando. Eu vou logo pra parte mais interessante. Vamos lá. Ctrl F. Ó. O promotor só homem, Deus é o juiz, enquanto Zé Povinho apedrejava a cruz. Mas vamos lá, eu também tenho minhas teses aí sobre que o soldado que apedrejou Jesus e tal, ele já estava predestinado para fazer aquilo. Então, lógico, o que ele fez é errado, porque aquele argumento de que eu só estou fazendo meu trabalho, os soldados nazistas também estavam. Enfim, né? Ele fez o que era errado, mas esse soldado já estava escolhido para fazer isso. Então ele apedrejou a cruz, cuspiu em Jesus, ofendeu ele oferecendo vinagre, tá ligado? Enfim. Mas ele já estava predestinado para fazer isso. Então eu não julgo, só quem julga é Deus mesmo e é isso. Vamos lá. Aos 45 do segundo arrependido, salvo e perdoado é Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora. Dimas o primeiro vida louca da história. Cara, vamos lá. Dimas, né? Eles dão esse nome, mas eu não creio que tenha um nome exato porque não se cita na Bíblia, então por que eu vou confiar? Mas tá bom. Vamos supor que o nome do ladrão lá da cruz de Jesus, que contou com a salvação e foi salvo ao fim da vida, vamos contar com que o nome dele seja Dimas. Vamos lá. Quem tá fazendo erro na história, né? Tipo, quem tá sendo um vida louca do ponto de vista racionais, conhece a verdade, sabe que tá fazendo errado ao viver do crime, ao viver do roubo, ao viver do tráfico de drogas, ao viver de qualquer coisa incorreta, conta com a salvação mesmo reconhecendo o erro. Então a condenação vem da mesma forma do que quem faz e não sabe que tá fazendo errado. Por que Dimas foi salvo? Porque Dimas não sabia ao decorrer da vida inteira que ele estava fazendo errado, que tinha como mudar de vida. Ele era um daqueles bandidinhos burro
que só foi porque não reconhecia que existe um lado justo para chegar ao topo da vida. Então, nisso deixou-se levar e no fim da vida reconheceu que estava fazendo errado, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, apesar de não ter se batizado. Também é interessante isso, talvez eu fale no próximo vídeo, mas Dimas não se batizou. Por quê? Aí eu vou falar em outro, não vou dar spoiler. Ai, me perdi, cara, calma. É verdade, lembrei. Não lembrei nada, caralho, calma aí, meu cérebro tá ruim. É verdade, Dimas não sabia que estava fazendo necessariamente o errado. E tipo assim, se eu já tô no erro, deixa quieto, não vamos mudar agora. Enquanto o povo que é vida louca hoje em dia, também pela música, tá? Por culpa da música, conhece a história de Dimas, né? Conhece a história do ladrão, lado da cruz de Jesus. Não lembro se é lá da esquerda ou direita, tá? Enfim. Ele foi salvo porque ele não sabia que ele estava fazendo errado, ele não sabia que era pecado. Até ali não se havia Jesus na terra, até ali só se havia a lei dos homens, por isso que ele estava sendo crucificado. Mas para ele era uma injustiça, sabe? Ou não, porque ele reconheceu o erro. Mas enfim, se você reconhece o erro, continua no erro, é burrice, né? Como já diria o ditado popular. Errar uma vez pode até ser inocência, pode até ser perdoável. Mas manter no erro já é burrice além do limite. Enfim, né? Tem um barulho da água. Tem minhas aversões aí irracionais, principalmente por causa disso. Porque se passa que um traficante que sabe que traficar é errado vai pro céu também. Ou por se arrepender no fim da vida, sendo que poderia se arrepender no momento em que ouviu essa música, por exemplo. Sabe? Esse traficante poderia se arrepender agora e sair dessa vida errada. Mas não, aos 45 do segundo você vai se arrepender, deixa quieto. Agora você vai vivendo assim porque, pô, dinheirinho tá na conta, tráfico paga bem, ou então ladrão, enfim, dá pra você manter isso pra vários lados. Vamos lá, vamos pra outro trecho. O que você quer? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Não vê a possibilidade justa ao topo da vida, como eu já falei algumas vezes. E o principal, o desprezo à vida, o desprezo da sua própria vida, cara. Só tem uma experiência, uma chance de viver nessa terra. Não existe reencarnação, tá? Se você acredita em reencarnação, o problema é seu. Não é eu falando, é impossível de existir reencarnação por inúmeros motivos e eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu não quero me distrair de novo e esquecer que eu tô falando pra variar. Mas enfim, eles preferem viver pouco tempo com muito dinheiro e morrer no combate sendo um herói, né? Assim como algumas facções, inclusive, do meu ver, são consideradas religiosas, né? São consideradas religiões paralelas porque você é visto como o brabão se você morrer num tiroteio, tá ligado? Contra a polícia. Isso realmente existe, tá? Eu conheci já histórias assim, é complicadinho. Não conheci de perto, tá? Mas já vi notícias, famílias falando, já vi entrevistas de bandido na Record, tá ligado? Enfim, e pra eles, você morrer no combate era algo digno, mas, enfim, eles desprezam a vida em troca do dinheiro. Sendo que eu prefiro viver muito como um Zé, é isso aí mesmo, eu bato no peito pra falar. Eu prefiro. Só que tem como você viver muito como um rei também. Só que eles não veem, porque não me deram oportunidade, bababá. Não, cara, você não foi atrás da oportunidade. Tá aqui pra mim, pra você, pra todo mundo que te cerca. A oportunidade. Você desprezou. Não tem como você falar que você é vítima da sociedade, cara. Não tem como. Você poderia muito bem ter feito a escola se esforçando pra estudar, ao invés de ficar usando droga dentro da escola, ou de ficar fazendo uma penca de merda, não dando a mínima pra aula. Você podia fazer o que for, mas você preferiu fazer besteira. Por que você não se esforçou aos estudos, passou num bom concurso público, por exemplo, se você for completamente vagabundo, e trabalhou pro Estado o resto da sua vida, ganhando um salário considerado bom? Por que não? Ou então por que você não se especializou fazendo uma ETEC no ensino médio? Ou então fazendo um curso no Senai, fazendo um curso técnico por fora numa instituição privada, qualquer coisa, entrar num bom emprego ganhando 4, 5 mil por mês, acabou, tá feito, cara. Entendeu? E a oportunidade está aí para todo mundo, entendeu? Você fazer um ensino médio público técnico aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui em Taubaté agora são em todas as escolas, é mais legal ainda. Eu conheço escolas particulares que também tem isso, mas não é toda a família pobre que tem acesso. Eu tinha acesso lá no Rio,
Minha família nunca foi da miséria extrema, tá? Mas ainda assim, a gente vivia no aperto sempre, tipo, no limite dos nossos gastos. Às vezes até gastava mais do que tinha de faturamento. Era meio complicado. Mas dificilmente sobrava e eu ainda assim estudava na escola particular, porque a pública do Rio de Janeiro não tem condição, cara. Você não estuda lá. Então, enfim, meu pai, minha mãe, minha tia, enfim, todo mundo estudou em escola pública do Rio, sabe a merda que é, e não quiseram me pôr nisso. Então sempre se esforçaram, né, meus pais sempre se esforçaram pra pagar a minha escola, pelo menos particular. Chegou aqui, eu fiquei um ano em particular e falei, cara, parece que eu repeti pro quinto ano, estando no nono que eu tava, no Adventista. Então, cara, do que adianta? Eu fui pra pública. Fui pra pública e não me arrependi. Por quê? Eu sei que todo serviço prestado pelo Estado é prestado porcamente. Mas é um serviço prestado porcamente que ainda assim é útil. Você acredita? Ainda assim é interessante, cara. É algo legal. Enquanto isso existe, quando não existir mais Estado, como é que vai ter essa oportunidade para quem é pobre? Cara, você vai ter um faturamento muito maior porque você não vai ser obrigado a pagar INSS, você não vai ter desconto em folha salarial de nada, talvez só plano de saúde ou seguro de vida. Você não vai ter que pagar imposto sobre o consumo, sobre nada. Vai ser tudo decidido pelo livre mercado. Pronto. Logo, você vai ganhar mais fazendo o servicinho básico que você faz e você vai ter um poder de compra maior. Só fazendo o básico. Entendeu? Mas enfim. Você vai ter maior liberdade para poder selecionar a instituição privada. Entendeu? Para mim, desigualdade social não é um problema, mas isso não convém ao caso de eu falar aqui agora, porque é uma dissertação muito complexa para eu poder falar sobre. Mas vamos lá. No fim da vida... Não, vamos lá. No fim de Vida Louca, parte 2. Eu deixei aqui uma observação sobre a música. Vamos lá, deixa eu voltar. Calma aí que eu ainda não vou diretamente pro fim da música. Pô, de novo tem que assar o nariz. Vou de novo pro início da música, tá? É algo irônico. Vamos lá. Vou até virar a câmera aqui pra vocês. Caramba, a qualidade da câmera traseira de vídeo é muito boa, mas tá aí, né? Vamos lá. Leiam aí quem quiser, de cordão de elite, 18 quilates, pulso logo um bright, pá, de luva backlon, sem nem falar essa desgraça, bombeta branquilhinha, champanhe pro ar, pá, ostentação. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, mas não desacredita não. Cara, se você me disser que tudo isso daqui não é ostentação, você é analfabeto. Você é um analfabeto funcional e não passa disso. Entendeu? Lê a letra aí, rapaziada. Tá na frente de vocês. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Então não é ostentação, tá ligado? É como quem faz uma besteira e chega pra professora da escolinha e fala: Não, não. Fiz nada não, tá? Não fui eu. Eu tava falando sobre isso, inclusive, com meu pai e com um amigo meu também. Né? Eu discuti 2 vezes no mesmo dia sobre. Mas que a terceirização da culpa, meu pai chamou de síndrome de Adão e Eva. Eu achei isso muito legal. A interpretação diferente que eu não tinha visto. Né? Onde você pega a culpa sua e vem Deus no jardim do Éden e fala: Adão, o que tu fizeste? A mulher que tu me deste me deu do fruto proibido. Aí Deus vai a Eva, lógico, Deus já sabendo quem é o culpado, tá? Deus vai a Eva e pergunta a Eva: Filha minha, o que tu fizeste? E aí vem a Eva e fala: A serpente me enganou. E aí vai Deus, a serpente. Enfim, vão sempre jogando a culpa pro outro. A serpente falou que foi o diabo e aí continua. Enfim, cara. É sempre um jogando a culpa pro outro. Isso é um problema muito grave. E é isso que acontece ali, sabe? Não é ostentação não, cara. Eu não tô ostentando. É o C, certeza. Pobre é o diabo. Não tô errado nisso mesmo. Cara, que escroto. Enfim. Como não odiar Racionais MC, né? Ainda mais vivendo a vida que eu vivi. Não só eu, várias pessoas aí passaram por uma realidade bem próxima de ver como que a música influencia diretamente em quem que você é. Você pode até falar que não, mas influencia sim, tá? Diretamente. Dificilmente você vai ver alguém que... Pô, vou pegar aqui um exemplo. Sei lá. Calma aí que eu tenho que esforçar bem meu cérebro. Não, sacanagem. Dificilmente você vai ver alguém que ouve aqueles funk paulista mais lascado que tem. Aqueles funk de baile mesmo de São Paulo. Você dificilmente vai ver alguém assim
que é completamente normal e são da cabeça, ou então que não tem pelo menos um vício, seja em droga ou em álcool, qualquer coisa. Você dificilmente vai ver alguém fora desses padrões. Caramba, agora que eu vi que tá no reflexo na câmera, mas de cá. Estranho, mas deixa quieto. E não, tá assim mesmo na parede, caraca. Foi mal pela esquizofrenia no meio do vídeo, de novo. Vamos lá. Mais o que? Vou voltar pra letra e achar o trecho que eu queria achar, porque eu já tô no finalzinho do vídeo. Olha, acho que esse vai ser mais curto do que os últimos aí. Vou parar aqui, fazer a leitura da letra e marcar o trecho que eu quero ver, tá? Calma aí. Não pausou, cara. Deixei aqui anotado no último verso, não é... aqui no site tá sendo o último, né? Vamos lá. Porque guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas conforme for, se precisar, afogar no próprio sangue, assim será. Tá falando que Jesus morreu como um homem, mas logo em seguida, conforme for, se precisar afogar no próprio sangue, assim será. Então tá trazendo para a própria realidade, tanto do ouvinte, tanto de quem escreveu a música. Você não acha meio complicadinho isso? Tipo, fala que justamente o que eu tinha falado anteriormente, que você morrer no combate é honroso, é digno, é morrer como um homem. Você não acha isso meio complicado? Tipo, você vê o desprezo da vida de uma forma tão ridícula assim, sabe? De que se você morrer num combate, você é um homem de verdade. Uau, você não pode... numa madrugada de um sábado após uma festa animada, você aos seus 86 anos de idade, com a sua família toda junta, você vai dormir e tem um infarto fulminante ao decorrer da madrugada. Você não pode morrer assim? Isso não é morrer como um homem? Isso não é ser digno? Enfim, e se precisar se afogar no próprio sangue, assim será. Cara, eu não tenho nem paciência pra falar sobre. Mas tá aí. Talvez eu faça um vídeo sobre 509E, mas eu não sei se vale a pena meu tempo, porque já tá tão lado a lado ali o público que eu quero atingir. Eu acho que Racionais vai atingir mais gente do que se eu falar sobre 509E. Ou outros grupos também. Só um detalhezinho que eu não tinha falado ainda no começo do vídeo, onde eu falei que eu devia explicação pra vocês e realmente devo. Eu não falei, cara, eu tinha um próximo vídeo aí pra soltar, o que era pra sair no lugar desse, que era pra ser como o Bolsonaro prejudica o Brasil, ou prejudicou e ainda prejudica. E depois desse era pra ser, se Lula e Bolsonaro prejudicam, ou então se esquerda e direita prejudicam, ou então eu iria fazer um falando só sobre a esquerda e outro só sobre a direita, não sei. Mas eu peguei justo os maiores ícones, né, da esquerda e da direita. Maior ícone o Lula, maior ícone o Bolsonaro. Eu peguei pra falar dos dois. Porque dificilmente você vai ver alguém... Hoje em dia você vê mais gente de esquerda que não gosta do Lula, mas de direita que não gosta do Bolsonaro é raro. Por que eu não fiz esses vídeos, cara? Porque faltou conteúdo. Tipo, eu senti que ficou meio raso. Tô até pensando em privar esse meu vídeo de como o Lula prejudicou o Brasil, ou prejudica. Porque eu só falei as cagadas que o cara fez, mano, mas eu não apresentei muito bem. Eu acho que eu vou pular tudo e vou falar um vídeo só, falando, né, qual a saída para o Brasil, se não esquerda e direita. E aí eu vou apresentar a tese libertária, entendeu? Era justamente isso que eu queria fazer. Só que a minha primeira ideia que veio na mente foi, vou fazer um vídeo falando sobre o Lula, outro sobre o Bolsonaro, e depois eu vou fazer um falando mal dos dois e dando a solução, entendeu? Fazendo as pessoas pensarem e dar ali algumas recomendações do Instituto Von Mises para as pessoas estudarem, irem atrás, caso quiserem, e entenderem qual realmente é a saída para tudo isso. E enfim, cara, acabou sendo que eu me desorganizei mentalmente e vi que não ficou muito boa esse último vídeo. Eu acho que eu vou privar mesmo, não sei. Ou vou deixar público porque esse canal é só pra ser um backup pra minha mente, mas se um dia isso daí passar de 1k de view por vídeo, eu privo de como o Lula prejudica o Brasil. Eu tenho mais coisa contra o Bolsonaro do que contra o Lula, se pá. Não, lado a lado, vai. Os dois iguais. Quero mais que os dois morram, se possível, ao mesmo tempo. Juntos. Abraçadinho, assim. Tá ligado? Quem entrou meio bomba no meio lá, explode os dois. É isso, cara. Muito obrigado aí pela atenção, por mais um dia. Nossa, agora que eu vi as condições do meu caderno, mas tá bom.
Isso daqui é tudo pra remendar, porque ele tá sem esse pedaço daqui. Tá, eu fiz com corretivo. Ficou bom. Gastei um frasco de corretivo. Mas enfim, muito obrigado aí pela atenção por mais uma vez. E até a próxima.